Minhas amadas irmãs e irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui juntos e também a você pelo teu esforço, pela tua dedicação. E eu quero convidá-las e convidá-los para uma oração agora, né? Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Agora, ajuda-nos em tudo que nós vamos fazer, ser conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos fazer uma leitura na Epístola aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, vamos ver o versículo 10 até o versículo 14. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 14. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Meus amados, aqui está esse texto maravilhoso, mas antes de meditarmos, eu queria saber se a nossa irmã Fernanda Fernandes, se ela teria um hino. Eu vou fazer uma chamada para a nossa irmã Fernanda e quem sabe ela tem um hino e se ela poderia louvar do Senhor. Aí a Fernanda canta e depois a gente continua. Nós estamos na presença do Senhor. E pastora, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pastora, a minha transmissão estava um pouquinho atrasada, eu não consegui ouvir o que o senhor tinha falado. É para você cantar um hino. Ah, tudo bem. Só um momentinho. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus abençoe os irmãos. Meus amados, graças a Deus por esse cântico que nós temos ouvido. Meditemos, amados, em alguns minutos no texto lido. Talvez os irmãos ouçam aí um barulho de batida, mas é o vizinho aqui, e aí nós temos que ter um pouquinho de paciência. Mas foi lido em Filipenses, no capítulo 4, e os versículos 10 ao 14. Paulo, ele escreve aos irmãos que estavam em Filipos. E Paulo, ele vai agradecê-los, porque esses irmãos, eles ajudaram Paulo na obra missionária, enviando para ele sustento. E Paulo, ele sentindo essa gratidão no seu coração, ele vai agradecê-los. E quando ele faz isto, ele compartilha com eles alguns sentimentos, algumas verdades maravilhosas, verdades que ele vivia e que nós temos que viver também. Então, ele começa dizendo: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Então Paulo estava contente
que aqueles irmãos haviam se lembrado dele. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Paulo, ele estava preso. Ele estava preso e da prisão ele escreve esta carta. E ele continua dizendo: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vejo aqui a primeira lição maravilhosa. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, ele havia aprendido a respeito do contentamento com as situações da sua vida. E muitas vezes nós temos dificuldade de enfrentar as mudanças que ocorrem na nossa vida. Muitas vezes nós temos dificuldade em enfrentar adversidades. Muitas vezes, quando as coisas não dão muito certo, nós ficamos tristes, abatidos, e muitas vezes nós tentamos mudar aquela situação. Mas a realidade, minha irmã e meu irmão, é que nós não temos poder de mudar as circunstâncias externas à nossa volta. Então nós temos que aprender, né? Nós temos que aprender a viver mesmo em meio a diferentes situações. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo não nasceu com a capacidade de contentar com o que tinha. Ele diz que ele aprendeu. Então, é um aprendizado nós aprendermos a ter uma vida de contentamento. E Paulo, ele aprendeu isto. Então, ele diz a eles: sei estar abatido e sei também ter abundância. Né? Quer dizer, Paulo, ele havia aprendido a viver com dificuldade, mas também a viver de maneira abundante. Ele aprendeu isto em Deus, com Deus, através das experiências que Deus permitiu que ele passasse. Então ele diz: sei estar abatido. Quer dizer, ele enfrentou o abatimento por uma série de fatores e ele não abandonou a fé. Ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu o ânimo de viver. Você já aprendeu a estar abatido? O abatimento vem na nossa vida. E nós não podemos mudar essas adversidades da vida. Nós não podemos. Mas em Deus nós podemos a viver mesmo em meio aos problemas da vida. Então ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Então Paulo sabia ter uma vida abundante. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em ter abundância. Podem se tornar avarentos ou alguns até complexados. Mas a grande realidade é que você tem que desfrutar daquilo que Deus permite que chegue nas tuas mãos. E você tem que saber desfrutar disso. Entendeu? Você não pode se culpar, né, pelas adversidades de outros, se o teu momento é momento de alegria. Então você deve desfrutar desta alegria. Em toda maneira,
e em todas as coisas estou instruído. Observe que Paulo foi instruído, ele foi treinado. Deus instruiu a Paulo a viver em abundância e também em dificuldades. Então, em toda maneira e em todas as coisas. Quer dizer, de todas as formas, né? Em todas as experiências que teve, ele foi instruído. Então ele diz assim: estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo, ele sabia viver na fartura sem se orgulhar, sem esquecer do seu próximo. Mas ele também sabia a ter fome. Ele sabia ter dificuldades sem murmurar, né? Sem acusar este ou aquele. Ele sabia viver em ambas as situações. Por quê? Porque Deus o ensinou, Deus o instruiu, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo sabia viver sem falta de nada. Mas quando chegou o momento de faltar alguma coisa, ele aprendeu também a viver em dificuldade. Nós temos que aprender a viver em dificuldade. Então, muitas vezes, Deus, ele quer nos ensinar a viver em dificuldade, a enfrentar as nossas necessidades. Aí é o momento que você tem que vender aquele carro mais caro e pegar um carro de menor valor. É o momento que você tem que abrir mão de algum desejo, porque tem a necessidade e tem aquilo que desejamos. Às vezes, o que desejamos nem sempre é o necessário. E Deus nos garante o necessário. E se por acaso Deus é poderoso, Ele pode nos dar abundância, nós temos que aprender a viver sem orgulho, sem se tornar egocêntrico. E isso é uma instrução que vem de Deus. Então Paulo diz que ele estava instruído, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então muitos vivem com medo do desemprego, com medo da dificuldade. Mas a pessoa tem que viver para Deus. E se Deus quiser que você passe por dificuldade, é porque Ele quer ensinar você. Ele quer instruir você. Então não tenha medo das adversidades. Viva para Deus. Confie em Deus. Então, depois dessa instrução e diante de tantas experiências, Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está vendo? Aí nós entendemos. Essa fortaleza de Paulo, essa experiência, essa capacidade de viver tudo, estava em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ideia não é positivismo, não é confissão positiva. Eu posso, eu tenho, eu faço. Não, é em Deus eu posso todas as coisas. Você entende? Então, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, Deus ele nos ajuda, Deus nos orienta. E no verso número 14, Paulo diz assim: todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Esse todavia quer dizer, apesar de eu estar instruído, apesar de tudo, vocês fizeram bem em me ajudar, em estar comigo no momento da aflição. Por quê? Porque mostra que Paulo, antes de tudo, ele era humano. Paulo era um homem de boas relações. Ele tinha ótimas relações com a igreja de Filipos.
Então ele diz, muito me regozijei no Senhor, finalmente, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Eu já tinha lembrado de vocês, ele disse. Então o apóstolo Paulo, ele valorizava o relacionamento. Nós temos que aprender também a valorizar o nosso relacionamento. Né? Muitas vezes se valoriza hoje muito coisas. Coisas são valorizadas, mas nós temos que valorizar pessoas, os nossos relacionamentos. Então Paulo diz assim, olha, todavia, apesar de em Deus eu poder vencer tudo, todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Quer dizer, vocês agiram bem. Eu estou preso agora, estou aflito, e vocês estão me confortando, estão me ajudando, mesmo eu tendo essa experiência que tenho, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, meu irmão, minha irmã, você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, somente você deve crer nele, confiar nele. Está com dificuldade hoje, mas a dificuldade vai passar. Deus está cuidando das suas necessidades. Deus, ele pode te conceder coisas maravilhosas. Ele pode conceder o que você deseja, mas não é a promessa dele. A promessa dele é estar conosco nas nossas necessidades, daquilo que realmente nós precisamos. Muitas vezes queremos algo, desejamos algo, mas não é o que precisamos. Deus sabe o que nós precisamos. Então permita, meu amado, minha amada, que Deus instrua você. Paulo diz, estou instruído, eu estou ensinado, tanto a ter fartura como a ter fome. Ter abundância de comida satisfaz, mas não deve nos tornar egocêntricos, altivos e sem comunicação. Agora, ter fome, ter necessidade, também faz parte da instrução. Então não vamos murmurar, não vamos reclamar de Deus, reclamar do próximo, acusar A ou B. Vamos enfrentar em Deus e Ele estará nos instruindo. Foi o que aconteceu no caso de Jó. Quando a mulher de Jó viu a sua situação, ela disse assim, homem, por que retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ele disse, mulher, você fala como uma doida. Receberíamos o bem e não receberíamos o mal? Então Jó sabia que ele estava sendo experimentado. Ele amava Deus em qualquer situação. Então nós precisamos ser crentes em qualquer situação. Muitas vezes as lutas vêm, a prova vem para o nosso aperfeiçoamento. E se nós não entendermos isto, a revolta pode tomar conta e de repente o que é para ser um aprendizado, nós tornaremos em dificuldade. Então viva contente, viva com Deus, todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, quer dizer, mesmo com essa experiência que Deus me tem dado, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Então, meu amado, minha amada, que Deus te ajude, né? Que você seja realmente instruído por Deus. Guarde essas palavras. Estou instruído em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Olha que contraste. Fartura, fome, abundância, necessidade. Em qualquer situação que Deus o colocasse, ele continuava crente. Seja crente. José do Egito, quando ele foi preso pelos seus irmãos, ele era crente. Ele foi lançado numa cova, crente.
Quando ele foi te retirar da cova, ele foi vendido aos mercadores. Ele continuou crente. Lá na casa de Potifar, no comando de toda a sua casa, ele continuou crente. Quando ele foi caluniado, foi para a prisão, ele estava crente. Quando ele saiu da prisão, diante de Faraó, e colocaram um anel no seu dedo de autoridade, ele continuou crente. Governador do Egito, ele estava crente. E nos seus últimos dias de vida, ele disse assim: eu morro, mas Deus vos colocará na terra prometida. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Sejamos crentes, na alegria, na tristeza, na abundância, nos apertos. Vamos, como Paulo, vamos dizer para o inferno ouvir: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vamos dizer isso com orgulho. Eu posso, eu sou, eu faço. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é o que te fortalece? É o Deus que você serve. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quando você puder ajudar o teu irmão, ajude-o. Tomemos parte na aflição uns dos outros. Deus se agrada e faz parte do seu treinamento. José do Egito foi crente em todas as situações. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu sei que você pode, porque você é crente e Deus é contigo. Meus amados, minhas amadas, eu estou encerrando nesta manhã. Deus é maravilhoso. Eu não quero ser extensivo por causa do horário, por ser um sábado, por você ter a sua tarefa. Então eu não posso me estender muito. Mas fique com essa palavra. Lembre-se, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Em qualquer situação, Paulo continuava crente. Continue crente. Nós vamos ouvir agora a irmã Laodiceia. Eu vou fazer uma chamada para a nossa irmã Laodiceia. E vamos ouvi-la. Ela também vai louvar o nome do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor. Permita que o Espírito Santo vá aplicando essa palavra no teu coração. A paz do Senhor. Amém, irmã. Amém. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão pra me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e
a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Amém. glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, graças a Deus por esta manhã tão maravilhosa. Eu senti a presença do Senhor. Certamente você sentiu aí também. Eu agradeço a todos os participantes, tá? A Luciana Maia, a nossa irmã Rosimeire, a nossa irmã Laudiceia, a Cris também, todos os amados irmãos aí, a Fernanda, né? Eu agradeço também a nossa irmã. As irmãs entendam que eu não posso estender mais, porque é um período das 9 às 9h45. Então, das 9 às 9h45 é um período de oração que nós oramos em casa. E depois entramos ao vivo aí das 9h45 em diante. Então, eu agradeço a tua disponibilidade, graças a Deus. E é isso. Agora, eu não sei se o Fábio conseguiria orar conosco, né? Eu vou fazer uma chamada outra vez para Fernanda, para ver se o Fábio, ele consegue orar conosco. Vamos ver aqui. Vou fazer uma chamada aqui para ver se o Fábio, se os irmãos orem pela minha esposa, porque ela acordou com falta de ar e estamos esperando para ver se ela melhorar,
senão eu vou levá-la ao médico, se Jesus não curá-la, né? Aí o Fábio inclui ela nessa oração aí. Amém, Fábio? A paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Oremos então. Sublime Deus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa de estarmos na sua presença. Nós já sentimos a tua presença, nós glorificamos o teu nome nessa manhã por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, por essa boa palavra que o Senhor falou aos nossos corações, meu Deus, nessa manhã. Te agradecemos por tudo, meu Deus. Continua abençoando os teus filhos nessa manhã. Abençoa, meu Deus, a irmã Bíblia também. Usa de misericórdia, repreenda toda enfermidade, todo mal. Abençoa, nos dê um sábado abençoado na sua presença, meu Deus. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fábio. Deus abençoe. Meus amados, graças a Deus e muito obrigado pela tua presença aí desse lado, né, da telinha aí. Obrigado por tudo. Que vocês tenham um sábado na presença do Senhor. Não se esqueçam, amanhã pela manhã, amanhã às 9h30, nós teremos a nossa escola dominical. Amanhã, 9h30, nossa escola dominical. Amém? Então, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Outra coisa, as irmãs, a irmã Rosimeire, você que canta, as irmãs me perdoem, você sabe que por mim nós ouviríamos muito mais pessoas, mas nós temos um horário, nós precisamos ter um horário em mente, senão fica difícil. Mas obrigado por tudo, tá? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, elas estejam com cada um dos irmãos e irmãs. Amém? Deus te abençoe. Oremos uns pelos outros e até amanhã, pela manhã, na nossa escola dominical. Até mais. Deus te abençoe.